Bem, pessoal, agora nós vamos resolver um problema sobre calor latente, tá? Vamos ler o problema. Uma quantidade de 750 ml de água a 90 graus Celsius é paulatinamente resfriada até chegar ao equilíbrio térmico com o reservatório que a contém, cedendo um total de 130 quilocalorias para este reservatório. Sobre a água ao fim do processo, é correto afirmar que: letra A. A água se encontra inteiramente em forma de gelo. Letra B. A água se encontra a uma temperatura de 0 graus Celsius. Letra C. A água se encontra inteiramente em estado líquido. Letra D. A temperatura final da água é de 4 graus Celsius. Letra E. Há uma mistura de gelo e água líquida. Tá, tudo bem. Este problema não é um problema complicado, mas é um problema que você precisa pensar para resolver. Como eu sempre digo, a primeira coisa que nós precisamos fazer ao resolver um problema é anotar os dados do problema. Então, a primeira coisa que a gente faz é anotar os dados do problema. Esses são os dados que o enunciado do problema nos fornece. O calor específico da água líquida, que é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. O do gelo, que é 0,55 calorias por grama vezes grau Celsius. O calor latente de solidificação da água, que é 80 calorias por grama. A densidade da água líquida, que é 1 grama por ml. Ele dá também o volume da água e a temperatura inicial da água e diz que a quantidade de calor total cedida durante o resfriamento dessa amostra de água é menos 130 quilocalorias, ou seja, menos 130 mil calorias. Vale lembrar que tanto a quantidade de calor sensível quanto a quantidade de calor latente dependem da massa. E nós temos aí volume e densidade. Porém, densidade é igual a massa sobre volume. Consequentemente, a massa é igual a densidade vezes o volume. Efetuando as substituições, nós descobrimos que a massa de água que será resfriada é 750 gramas. Tudo bem. Como a gente vai resolver esse problema? Primeiro de tudo, ele diz que durante o resfriamento, a água perdeu, ou seja, cedeu para o ambiente, 130 mil calorias de calor. Tá? Para eu descobrir se a água estará totalmente no estado sólido, se haverá uma coexistência entre água no estado sólido e água no estado líquido, ou se a água estará totalmente no estado líquido, o que eu preciso fazer é o seguinte: eu vou calcular a quantidade total de calor sensível, supondo que a temperatura final da água é 0 graus Celsius, e vou calcular a quantidade total de calor latente associada com a solidificação. Aí eu vou somar esses dois valores, tá? E vou comparar o valor da soma desses dois com a quantidade total de calor cedida. Tudo bem? Então, façamos agora o cálculo do calor sensível, considerando que a temperatura final da água ao ser resfriada é 0 graus Celsius. Nós sabemos que a quantidade total de calor sensível será a massa de água vezes seu calor específico vezes sua variação de temperatura, onde a temperatura inicial da água é 90 graus Celsius e sua temperatura final é 0 graus Celsius. Efetuando as substituições necessárias, tomando nota dos valores que nós guardamos durante a leitura do problema, nós teremos calor sensível igual a 750 gramas, que é a massa de água, vezes 1 caloria por grama vezes grau Celsius, que é seu calor específico, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Ou seja, 0 menos 90. Portanto, a quantidade de calor sensível será o quê? Menos 67.500 calorias. Então, após o resfriamento de 90 graus Celsius até 0 graus Celsius, uma massa de 750 gramas de água cede para o ambiente uma quantidade de calor sensível igual a 67.500 calorias. O sinal de menos significa que o processo é um processo exotérmico. Calculando agora a quantidade de calor latente associada com a solidificação.
Sabemos que a massa de água é 750 gramas e o calor latente de solidificação em módulo é 80 calorias por grama. Onde nós teremos que colocar um sinal de menos na frente, porque estamos lidando novamente com um processo em que o sistema perde calor. Então, é um processo exotérmico. Substituindo os valores, nós vamos ter menos 80 vezes 750, que dá menos 60.000 calorias. Então, agora o que a gente tem que fazer é somar a quantidade de calor latente com a quantidade de calor sensível. O que nós obtemos é um resultado igual a menos 127.000 calorias. O que isso significa? Primeiro você tem que saber quem é esse Q que a gente está calculando. Tem que ter isso em mente. O Q é a quantidade de calor cedida pela água durante o resfriamento de 90 graus Celsius a 0 graus Celsius e sua posterior solidificação em 0 graus Celsius. Então, ele resfria de 90 a 0, depois se solidifica. No enunciado do problema, ele diz que a quantidade total de calor cedida pela água é menos 130.000 calorias. E o que é que isso significa? Que mesmo a água resfriando e se solidificando, nem todo o calor foi cedido ainda. Ou seja, após a solidificação, a minha amostra de água, agora no estado sólido, continua a perder energia para o ambiente. Devido a isso, o que antes era calor latente se torna novamente calor sensível, e essa amostra de gelo agora, totalmente gelo, começa a ter sua temperatura reduzida. Então isso significa que toda a água se transforma em gelo em virtude da perda de calor. Portanto, a resposta certa para esse problema é a letra A. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo. Em breve eu postarei mais um resolvendo outro problema, ainda hoje, sobre calor sensível. Obrigado.